de agora você acompanha mais um Momento Indústria do Sistema FIEP aqui na CBN. Semanalmente, trazemos para você temas ligados à economia, à própria indústria, à produtividade e a mobilizações que favorecem o setor produtivo. Hoje, neste episódio, nós vamos falar de um projeto inédito que promete abrir novas portas para as empresas paranaenses no mercado internacional. É o chamado Pacto X. É uma ferramenta criada pelo Observatório Sistema FIEP em parceria com a Gerência de Relações Internacionais também da Federação. E para falar mais sobre esse assunto, eu, Joyce Carvalho, recebo hoje aqui no estúdio da CBN a Caroline Pinheiro do Nascimento, que é coordenadora do Centro Internacional de Negócios da FIEP, o CIM Paraná, e o Siddhartha Rutes de Lima, que é gerente do Observatório Sistema FIEP. Os dois vão falar um pouco desse projeto aqui para a gente. Caroline, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, eu que agradeço pela oportunidade de poder falar aqui um pouquinho sobre o Sistema FIEP e internacionalização da indústria. Siddhartha, também o meu agradecimento, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Joyce. É um prazer estar aqui para contribuir com a indústria do Paraná. Vamos falar desse Pacto X, o nome já é bem impactante, inclusive, né? Conte pra gente, Siddhartha, um pouquinho desse projeto, como ele funciona e se já está, inclusive, disponível. Sim, ele está disponível, né, para a indústria do Paraná. Ele é uma plataforma, tá, onde a gente trabalhou com ciência de dados para poder trazer um conjunto de informações qualificadas para as indústrias poderem tomar decisões relacionadas a comércio internacional. Uhum. Então, a gente fez um trabalho para poder identificar, né, o nível de dependência que os produtos do Brasil, por exemplo, têm em relação à economia americana e o quanto esses produtos são importantes para a economia americana, porque isso também está em jogo, né? O Pacto X é um grande tabuleiro. Tá? Então, ali a gente tem um conjunto de informações onde a gente pode, inclusive, comparar, né, outros atores, né, outros países em relação aos Estados Unidos. Então, a gente traz ali elementos, por exemplo, né, o quanto que a Alemanha, né, exporta, qual que é o nível de dependência da Alemanha, o quanto ela é relevante para a economia americana, porque com, né, a tarifa, né, do Trump, ela está gerando, né, um novo rearranjo, né, geopolítico. Mudando, né? Então, Exato. a gente precisa, né, demonstrar isso de uma maneira mais amigável, mais fácil. Então, a gente fez a gente construiu uma plataforma justamente para que, né, a FIEP e as indústrias possam fazer os seus movimentos para, né, manter a competitividade do nosso setor. E pelo jeito, a gente sempre aqui na CBN fala que informação é ouro, ou seja, você está falando de dados e informação, exemplo Com disso, certeza. né, Siddhartha? Muito bom. Bom, a gente vai daqui a pouco saber um pouquinho mais da ferramenta, mas a Caroline pode também falar um pouquinho sobre a importância de ter um apoio como esse, de além de poder contar, né, com a ferramenta, quais são as demandas, né, nessa área internacional que levou, inclusive, o Observatório a aprofundar esse estudo. Então, conte um pouco aqui para a gente desse trabalho do próprio Centro Internacional de Negócios da FIEP, como ele atua e essa interação com o Observatório, por sinal. Claro, bom, o apoio à internacionalização da indústria ele é gerado pela FIEP há muito tempo. E o Centro Internacional de Negócios é a área que oferece isso na prática. Então, a principal forma que a gente faz isso é preparando a indústria, gerando informação, conhecimento. Então, nós temos, né, vários eventos, capacitações empresariais, sempre voltados aos temas de comércio exterior, aos negócios internacionais. E, além disso, a gente conecta a indústria às principais oportunidades. Então, leva a indústria para o exterior para conhecer feiras, para conhecer as tendências, conhecer como a indústria internacional se comporta. Também faz rodadas de negócios, trazendo compradores aqui para o estado do Paraná, para que a indústria tenha já essa interface com quem de fato quer levar o produto paranaense para fora. E também, muito importante, o nosso papel no apoio ao planejamento da empresa. Então, essa informação do Pacto X, a informação que a gente gera nos nossos estudos de mercado, elas são fundamentais para que a empresa se sinta mais segura para fazer uma internacionalização de forma assertiva para um mercado que, de fato, está demandando o produto dela. E no lado do observatório, nessa união, no projeto chamado Pacto X, Siddhartha, quais são então os principais diferenciais que a plataforma em relação até a outras fontes de informação sobre comércio exterior acaba oferecendo nessa força-tarefa de vocês?
O grande diferencial da plataforma é trazer a relação comercial mundo, né, mundo. Né? Tá. Ou seja, todos os países com todos os países. Então, a gente consegue hoje ter uma ideia, né, dessa relação. Hoje, o Pacto X está focado na economia americana, mas a ideia é que a gente expanda isso no sentido de poder enxergar essa relação entre os países. Isso ajuda as indústrias a determinar estratégias, né, de como se colocar, né, nesse mercado ou nos potenciais mercados. E a gente desenvolveu também um módulo onde o empresário consegue enxergar o que os outros países estão comprando em cada tipo de produtos da pauta brasileira. Tá. E principalmente paranaense. Então, se a gente perder mercado nos Estados Unidos, quais são outros mercados potenciais para recolocar esse produto? Então, essa é a pergunta norteadora que ajudou, né, a desenvolver esses módulos que permitem enxergar essas oportunidades. Bom, e o comércio exterior, a gente sabe do peso do Paraná nas exportações brasileiras, o quanto as exportações também são importantes para a nossa economia por aqui, mas acho que esse caso todo trouxe uma reflexão também de muitos empresários. Será que exportar é para mim? E aí, Caroline, te pergunto, é só grandes empresas, grandes indústrias que conseguem fazer esses movimentos aí, que conseguem atuar e realmente ter bons ganhos nas exportações? Não, de fato é uma ótima pergunta, porque realmente existe essa dúvida, né? Às vezes as empresas, a gente tem muito case, né, de multinacional, grandes empresas, e aí o pequeno empresário não consegue se enxergar nessa possibilidade. Mas dentre o maior número de empresas que nós atendemos dentro da FIEP na área internacional, são as pequenas e as médias empresas. E se a gente for parar para pensar, né, até em dados estatísticos, 60% das empresas exportadoras, elas são, sim, né, grandes empresas, mas aí, quando a gente faz o recorte, não significa que os outros 40% não são, né? Então, é sim possível. Obviamente que isso é adaptando a capacidade produtiva, os mercados, né? Mas nós estamos muito bem localizados aqui no Paraná, né? Temos fronteira com o Paraguai, né? Temos fronteira também com a Argentina, e isso facilita muito, porque é uma proximidade de cultura, proximidade da língua mesmo não sendo a mesma. Isso faz com que levar os produtos para esses outros países seja muito mais fácil. Então, o pequeno empresário tem, sim, muita chance nesse mercado internacional. E pode já começar bem com tanta informação e apoio, né? Certamente. Aí é fundamental também trilhar esse caminho já com esse tipo de ambiente. Aliás, eu queria saber, Siddhartha, sobre a ferramenta e o Pacto X em si, já está disponível? Todo mundo já pode consultar? Quais são os caminhos? Sim, ele está disponível. Para acessá-lo, né, é importante entrar em contato com a Gerência de Relações Internacionais, com o SIM. Tá. Né? Então, o ponto focal aqui é a Carol. É a Carol. É a Carol. A Caroline é a palavra-chave aqui nessa entrevista, nesse ponto. E é muito importante fazer essa integração, né, com a FIEP, né, entender como, né, que é possível ter acesso. Enfim, é uma plataforma que hoje está dentro de um ambiente fechado, é um ambiente logado, né, seguro, e é uma plataforma de inteligência. Tá. Né? Por isso que ela está num ambiente, né, onde é preciso ter um login e senha. Né? Uma vez... Estratégico, né? É estratégico. É muito estratégico, né, para a economia, é muito estratégico para as empresas. E o SIM tem esse papel de aproximar as indústrias da ferramenta e, principalmente, orientar. Porque é muito importante ali saber ler aqueles dados e traçar estratégias, né, para cada uma das empresas, cada setor, porque muda muito, né? Então, a dinâmica muda, os países são múltiplos mercados, múltiplas culturas, então é muito importante ter essa assessoria do SIM para poder, né, orientar, né, como utilizar esse dado de uma maneira mais assertiva. O SIM, então, reforçando, é o Centro Internacional de Negócios da FIEP, tem essa sigla que é fácil, inclusive, né, de reconhecer, o SIM Paraná. Carolina, então, como o empresário paranaense pode aproveitar justamente esse contexto e essa riqueza que o Siddhartha nos contou para aí se preparar especificamente para essas oportunidades levantadas e identificadas dentro do projeto do Pacto X?
Você até trouxe aqui para a gente que o dado é ouro, né? É algo que a exato. gente tem falado muito. Então, nós acompanhamos a pessoa, nós temos uma equipe técnica que acompanha a empresa acessando esses dados e que aí sim auxilia a empresa a elaborar um planejamento e uma estratégia de ou diversificação de mercado ou de direcionamento de mercado. Então, é isso que a gente faz, né? Acompanha, realmente pega a empresa na mão para que ela saiba o que eu faço com essa informação agora, né? Como eu posso utilizá-la de uma forma realmente estratégica para a minha empresa. É o segundo passo, mas tão importante quanto. Tem que aliar esses caminhos, não é? E Isso. evoluir sempre. Caroline, muito obrigada por ter compartilhado mais sobre este apoio e também sobre a iniciativa do Pacto X. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Siddhartha, também meu agradecimento. Muito obrigado, Joyce. Aqui na CBN, então, falamos do Pacto X, que reforça, então, a missão da FIEP de oferecer inteligência estratégica. Falamos aqui há pouco sobre estratégia. Isso acontece direcionado para as indústrias paranaenses que acabam ampliando seus horizontes, conquistando novos mercados. Então, para mais informações, tem um endereço que eu vou deixar aqui para você e reforçar. É o site da própria federação, o fiepr.org.br/SIMPR. SIM da abreviação do Centro Internacional de Negócios. Então, fiepr.org.br/SIMParaná. Quem nos acompanha pelo YouTube tem esse endereço descrito, inclusive, aqui na nossa transmissão. E assim, por meio desse canal, desse endereço, você pode procurar ter contato com a Gerência de Relações Internacionais da FIEP e saber muito mais. O meu agradecimento também a você que acompanhou mais este episódio do Momento Indústria semanalmente na CBN. E tudo para você no nosso site, também no Spotify e no YouTube. Até o próximo episódio.